Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. Dentro de um chalé no meio de um campo, duas pessoas podiam ser ouvidas discutindo. Um deles questionava se ainda havia pessoas se tornando guerreiros hoje em dia, enquanto o outro mencionava que estaria aprendendo magia. O ancião repreendeu o jovem por não levar em conta o quanto eles estavam falidos. E o mais teimoso argumentou que seu sonho não precisava corresponder à carteira da família. O filho, então, saiu de casa e se perguntou onde conseguiria a taxa de matrícula para a escola de magia. Enquanto olhava para o pôster de um mago, ele percebeu que frequentar uma escola seria muito caro. Ele também achava que somente as crianças ricas tinham acesso a coisas boas na vida. Ao olhar para a foto, o jovem ficou maravilhado com o que estava vendo e queria ser exatamente como aquele homem. No banner, estava escrito que a taxa de matrícula na escola Magic seria de 999. Ele pode ser jovem, mas era inteligente. Ele percebeu que não era hora de pegar uma varinha, mas sim de fazer o que podia fazer primeiro, que seria trabalhar em uma mina para economizar dinheiro para sua escola de magia. Enquanto dava tudo de si trabalhando em uma mina, ele sempre se lembrava de que logo seria o maior mágico do mundo. Ele trabalhou e trabalhou e trabalhou até conseguir sua barba. Ele passou 50 anos martelando tudo o que podia martelar. RMC envelheceu e talvez já tivesse sobrevivido ao pai. Nos últimos 50 anos, à medida que ele juntava seu dinheiro, a taxa de matrícula ficava mais cara, e isso era por causa da inflação. A pele de suas mãos ficou mais firme e cheia de calos, mas seu corpo ficou ainda mais forte por trabalhar em uma mina. Alguns momentos depois, alguém chamou sua atenção e perguntou se ele estava faltando ao trabalho. Esse filho da puta disse que já estava ruim o suficiente, o fato de os custos de mão de obra terem ficado mais caros. Ele perguntou ao velho se ele queria ser demitido do emprego. O autor continuou dizendo que pessoas como o RMC adoravam ganhar dinheiro fácil com os outros, e que essa era a razão pela qual ele ainda estava trabalhando em uma idade avançada. Acontece que esse filho de uma abelha era um mágico punk nascido de pais ricos, e que se tornou o dono da mina. Na mente do vovô, esse seria o último dia em que ele veria o rosto do F e forçaria um sorriso. E isso porque, depois de 50 anos, ele já havia economizado dinheiro suficiente para pagar a mensalidade. Ele teve de fingir um sorriso, pois ainda precisaria receber seu último pagamento. Alguns dias depois, nosso MC chegou à entrada da escola de magia. Enquanto caminhava em direção à escola, ele se lembrou da necessidade de levar uma varinha. Mas, como não tinha mais dinheiro, trouxe apenas o martelo. De qualquer forma, parecia ele só tinha algo a dizer. Era maravilhoso que ele não tivesse perdido sua paixão por se tornar um mágico. Em sua mente, ele já era e queria muito fazer um feitiço de bola de fogo. Alguém então tocou em seus soldados. Os guardas o impediram de entrar e disseram que não era permitida a entrada de pessoas de fora da escola. É claro que nosso vovô levou isso para o lado pessoal e perguntou se tinha ouvido direito o guarda. Acho que era uma questão de idade, mas ele enfatizou o fato de ter vindo pagar a taxa de inscrição. O guarda, então, imaginou que o nosso MC teria um neto e pensou que talvez ele pudesse abrir mão das economias de toda uma vida por ele. Ele logo permitiu que nosso avô entrasse e isso deixou nosso MC animado. Na mente do guarda, o vovô era um avô muito diligente. O rosto do nosso MC estava cheio de esperança e alegria. Era o dia em que seus sonhos finalmente se tornaram realidade. Pode ter demorado um pouco, mas para ele, tudo valeu a pena. Pouco tempo depois, um dragão apareceu no céu. As pessoas começaram a correr e se perguntavam por que diabos um dragão havia aparecido no meio da cidade. Mas nosso avô ficou parado, olhando para um monstro. Para ele, isso é meio chato. Em seu primeiro dia de aula, 2 magos estavam caídos no chão e perderam a vida rapidamente devido a uma hemorragia. Ela até perdeu um do encontro. Então, uma mulher mágica disse que o momento do ataque do dragão parecia ser ótimo, pois era um dia em que os professores saíram para uma viagem. Seu nome era Sina. Tinha 19 anos e era aluna do 3º ano da escola. Então, alguém perguntou por que Sina tinha um rosto comprido. Junto com o dragão, um demônio veio atacar a academia. Ele então afirmou que parecia que o clã de demônios deles dominaria todos os magos. O dragão atacou e Sina lançou uma habilidade para se proteger. De acordo com as palavras do demônio, os esforços dele para resistir foram inúteis. Seu animal de estimação então juntou mais chamas em sua boca e estava prestes a atacar. O enorme dragão expeliu chamas ardentes.
Senna não conseguia acreditar que tinha visto a habilidade do monstro de perto. Ela fechou os olhos ao perceber que não havia como vencer o monstro. Ela então pensou na maneira como morreria, e que era uma pena que Senna não pudesse vingar seus colegas de classe. Alguns segundos depois, o vovô pôde ser visto atrás da maga, e a instruiu a não desistir. Ele então bateu no chão com seu enorme martelo. Um impacto colossal ocorreu, resultando na formação de uma cratera. O concreto havia conseguido proteger os dois das chamas do dragão. O mago ficou chocado ao ver um ancião presente na escola. O vovô então se voltou para Senna e a repreendeu. De acordo com nosso mestre, um jovem não deve desistir facilmente. E ele disse seu lema de vida, que era "No pay, no gain". Você ouviu direito. Ele então começou a falar sobre suas experiências na mina, o que era esperado dos idosos na mente de Senna. Com toda aquela tagarelice, ela não conseguia se sentir grata a esse homem, mesmo com o fato de ele ter acabado de salvar sua vida. Então, algo chamou a atenção da maga. Ela apontou para o que estava na frente do velho. Vovô não tinha a menor ideia de que estava prestes a ser comido pelo dragão. Ele apenas olhou para o monstro e até o chamou de malandro. Vovô então saiu de sua posição, pulou, e agora estava bem em cima do dragão. Ele então repreendeu o monstro por ter sido desrespeitoso, pois ele havia interrompido seu discurso. O vovô o acertou com o martelo, e, em um instante, o monstro foi esmagado. Senna e o próprio demônio não conseguiam acreditar no que acabaram de testemunhar. Na mente do vilão, não havia como ele derrotar o dragão com apenas um golpe. Era a primeira vez que ele encontrava alguém assim em toda a sua vida. Ele nunca ouviu falar de alguém como o velho. Alguns segundos depois, ele percebeu que tinha que atacar antes que o oponente recuperasse a força. Em um instante, ele já estava bem na frente do velho. O demônio mirou diretamente no peito do velho. Ele se gabava de seu ataque surpresa, e se considerava alguém que tinha a maior velocidade entre todos os demônios. Mas, para sua surpresa, sua mão foi esmagada pelo corpo do velho. O vovô disse que os dois, o dragão e o demônio, pareciam não ter algumas maneiras básicas. Ele então levantou o martelo e atacou o demônio. Em sua opinião, as crianças de hoje em dia às vezes precisam de um lembrete gentil para prestar atenção. Quanto ao demônio, ele ficou um pouco surpreso com a demonstração de determinação do velho. Mas, para ele, não havia como uma arma tão lenta atingi-lo. E então, ele notou algo. Vovô havia pisado em seu pé intencionalmente para que ele perdesse a chance de escapar. O velho então disse: "Que engraçado a coisa que ele acabou de pegar." Ele então apontou o martelo diretamente para o demônio e acertou o rosto do vilão. Ele o repreendeu por tentar fugir. O demônio foi cortado ao meio em um instante. O vovô então contou uma história sobre como, em sua época, não era possível sequer sonhar em interromper um ancião. Essa afirmação foi feita por alguém que gritou com seu pai e fugiu de casa. Alguns dias depois, os magos começaram a limpar a bagunça que o demônio havia trazido para a academia. Senna e vovô andando juntos dentro da escola. Parecia que a presença deles havia sido solicitada pelo chanceler. O velho estava alegre ao pensar no fato de que já estava frequentando a escola de magia. Senna então anunciou que eles haviam chegado ao seu destino. Ela guiou o idoso e apresentou o escritório do chanceler. Ele então tentou entrar imediatamente. O vovô ficou muito chocado com o que o recebeu. O homem estava usando um chapéu velho, tinha sobrancelhas de morsa e bigode. E por fim, estava usando os sapatos Peter Pan que ninguém usa hoje em dia. O chanceler então perguntou ao vovô se ele era a pessoa que havia salvado a escola. Mas nosso mestre de cerimônias ainda não havia terminado de observar toda a sala. Ele até notou o chá de ervas medicinais com gema de ovo servido na mesa do chanceler. Na mente do vovô, ele era a definição de um grande feiticeiro. O chanceler então declarou que nunca esperou que alguém atacasse enquanto os professores estivessem fora e que não sabia como agradecer o suficiente ao idoso. Tudo isso foi dito pelo chanceler da escola de magia e grande feiticeiro chamado Elasto. Senna então mencionou a Elasto porque o vovô estava presente no momento do confronto. E era porque ele pretendia se matricular na escola naquele dia. O chanceler não conseguia acreditar que alguém da idade dele ainda quisesse aprender magia na mente de nosso MC, porque ele o estava julgando. Mas seu pensamento foi interrompido imediatamente, pois o chanceler se ofereceu para ajudar vovô de todas as formas possíveis. O velho ficou surpreso com o que acabara de ouvir. Ele não podia acreditar que o chanceler fosse gentil o suficiente para dar tudo o que ele precisasse. Nosso MC da UM, chamado Tan, ganhou uma bolsa de estudos integral para frequentar a escola de magia. Ele também recebeu um autógrafo de Elasto.
Alguns momentos depois, o velho estava em sua primeira aula. Um aluno até reclamou que não conseguia enxergar, pois Tan era grande o suficiente para bloquear sua visão. O professor chamado Forte se apresentou como o professor do primeiro ano. Em seguida, mencionou a pauta da aula de hoje, que era aprender magia de fogo. Eles foram instruídos a colocar as mãos sobre o círculo mágico e pensar em reunir mana. O professor Forte então lhes disse para mudar a forma de sua mana para fogo. Apenas uma fumaça saiu de seu círculo mágico. Ele pensou que talvez não houvesse problema, pois era apenas a primeira aula. Então, presumiu que todos poderiam ter os mesmos resultados. Mas ao olhar para seus colegas, alguns alunos conseguiram produzir fogo. No fim das contas, toda a classe conseguiu fazer isso, exceto ele. Então, o professor Forte anunciou que era o fim da aula. O velho perdeu o controle. Alguns momentos depois, alguém chamou sua atenção e o chamou de vovô. Esse homem zombou dele por não ter acertado a técnica básica. Ele mencionou que estudar antes de ir para a escola de magia era uma obrigação. Esse homem era conhecido por ser um membro do grupo de valentões do primeiro ano, Arnold e seus amigos. Arnold então mencionou que pensava em Tan como um diretor que tentava pregar uma peça, agindo como um calouro. É claro que nosso MC não reagiu muito bem. Ele se levantou e o chamou de punk por menosprezar um ancião. Em sua defesa, os idosos também cometem erros. Mas Arnold continuou a provocá-lo e o chamou de boomer por usar o termo punk. Outro informou a Tan que ele não teria acesso a suco de ameixa nos próximos 3 dias. Na mente do nosso MC, ele tinha que se conter. De forma alguma, ele brigaria com alguém em seu primeiro dia de aula. O intrometido então perguntou se o velho já estava chorando. Arnold e seu amigo não deixaram Tan e pediram para levantar sua cabeça. Tan então se levantou e esclareceu que não estava chorando, mas apenas triste. Arnold então disparou uma bola de fogo contra o velho. Ao mesmo tempo, ele reiterou que Tan não conseguia fazer a mesma habilidade. Nosso MC recebeu a bola de fogo e Arnold o provocou por não tê-la bloqueado. Ele mencionou que Tan não seria capaz de usar magia até o dia de sua morte. A garota achou que a bola de fogo já era demais. Então, algo fez com que Arnold parasse de provocar. A camisa de Tan estava rasgada e mostrava seu corpo musculoso. Arnold ficou sem palavras e ficou atônito ao olhar para o velho. Poucos segundos depois, uma cachoeira de repente saiu de Arnaldo, e isso o assustou tanto, que ele acabou molhando as calças. Ele imediatamente pediu desculpas a Tan por ser um idiota. A notícia se espalhou por toda a escola. A manchete era que Arnold havia praticado hidrocinesia, um deles até mencionou que ainda não havia aprendido a magia da água. O encontro havia virado o jogo. Arnold e seus amigos se tornaram uma comédia em toda a escola, e não eram mais considerados bulas. No castelo do Rei Demônio. Um demônio havia relatado a invasão deles na escola de magia. Segundo ele, seus planos foram arruinados por um vovô esquisito. O destinatário da notícia não conseguia acreditar que um avô humano havia eliminado o dragão e um demônio de nível A. Quem estava no trono era Satanás, o grande demônio e rei do castelo. Ele declarou que a informação que acabara de receber era decepcionante. Um subordinado propôs que eles simplesmente esperassem a morte natural do velho. Ele argumentou que o punk era um mero humano. Enfim. Alguns momentos depois, o chefe saiu. Parecia que sua proposta era meio idiota. O indivíduo da mão direita de Satanás levou isso a sério e foi responsável pela morte do infeliz demônio. Isso o fez questionar a confiança do demônio que havia dito tal absurdo. O nome do braço direito era Amon, e com sua ação. Sua defesa foi que o subordinado estava minando a autoridade do demônio sobre ele. A proposta de que eles tinham que esperar por um ataque só porque ele temia um humano parecia muito ridícula. Nem mesmo Satanás podia acreditar no que acabara de fazer. Pois o argumento do pobre demônio realmente parecia correto. Mas é claro que ele afirmou que Amon fez a coisa certa. Ele enfatizou o fato de que eles não deveriam se render a um mero humano. Satanás, então, ordenou que seus guardas prendessem o ancião e o fizessem se ajoelhar diante dele, independentemente de ele estar morto ou vivo. Os demônios se alegraram ao ouvir a ordem de seu rei, vendo-a como o início de uma guerra. De volta ao mundo humano, Dez estava contemplando o topo de uma rocha. Senna o encontrou, e parecia que ela estava procurando por ele há algum tempo. Ela então mencionou que ele ouviu a notícia de que o vovô não conseguia entender o básico da magia de fogo. E o pior é que todos os alunos foram aprovados na primeira tentativa. A decepção podia ser vista no rosto do nosso MC.
Ele então perguntou a Senna se ela tinha vindo apenas para tirar sarro do velho, e afirmou que aquela declaração era uma notícia falsa. Nem todos os alunos passaram na primeira tentativa. 10 afirmavam. Senna então o lembrou da época em que ele o havia aconselhado a não desistir tão facilmente. Ela perguntou se ele já estava desistindo imediatamente. Senna compartilhou que a magia não funciona apenas com o pensamento de usá-la. Ela explicou que o fogo é a combustão de uma matéria quente combinada com oxigênio. Um mágico deve ter conhecimento prévio de como o fogo funciona primeiro. Ela continuou dizendo que tudo o que Tan precisava fazer era entender o elemento mágico para poder usá-lo. Senna então se lembrou de quando Tan mencionou sua experiência de 50 anos trabalhando com rochas. Ela propôs que o velho começasse com a magia da terra primeiro, pois ele realmente entendia como ela funcionava. Senna então trouxe um círculo de magia de terra bem na frente de Tan. Ela o instruiu a começar a coletar a terra de seu entorno com as mãos. Essa habilidade era chamada de coleta de terra. O velho começou a se concentrar e tentou se lembrar do que sabia sobre o elemento. Ele se lembrou da sensação das rochas quando as esmagou com seu martelo. Era uma grande parte dele, pois ele passou 50 anos trabalhando com ela. Tan se lembrou com sucesso de tudo o que sabia e começou a invocar o que estava ao seu redor. Enquanto pronunciava as palavras: Ó terra, imploro por minha convocação. Ó suor em meu trabalho, revele o que está reservado. O próprio ancião não conseguia acreditar que tinha acabado de fazer uma rima. Enquanto isso, do outro lado da montanha, um casal de idosos conversava sobre seu plano de atravessar a montanha e chegar ao... O gêmeo afirmou que foram os primeiros a aceitar a busca e estavam decididos a chegar ao outro lado antes do anoitecer. A esposa disse que, se não chegassem a tempo, não iriam ao mercado amanhã. O avô comentou que morreriam de qualquer jeito, chocando a avó. Segundos depois, a montanha que iam atravessar sumiu diante deles, retornando aos dois. Senna ficou surpreso com o que o velho reuniu. Tan estava tão orgulhoso de si mesmo que disse que tinha arrasado em sua tarefa, com trocadilho. No fim das contas, ele havia coletado uma montanha inteira. Enquanto segurava a montanha, Senna elogiou seu trabalho e o chamou de gênio. De repente, alguém tentou chamar a atenção de Tan. Havia 2 demônios que estavam ativamente procurando por ele. Eles eram conhecidos como os Gêmeos Demônios, Blin e Blaine. Os gêmeos declararam que foram os primeiros a aceitar a busca e estavam decididos em sua missão de... A criatura queria acabar com Tan e aprisioná-lo ao seu rei. Vovô não acreditou no momento em que os dois chegaram, pois começou a suar de tanto carregar a montanha inteira com as mãos. E, devido à idade avançada, suas costas começaram a doer. Parecia que um raio havia atingido sua coluna vertebral. Tan perdeu o equilíbrio e começou a cair. A montanha parecia estar despencando na direção dos gêmeos e os dois ficaram ali parados. Enquanto eles observavam, a rocha inteira caiu sobre os dois, esmagando-os instantaneamente. Enquanto isso, nosso MC reclamava de suas costas. Ele então zombou dos dois e afirmou que o que aconteceu foi sua técnica chamada Hurricane Back Rub Move. Alguns dias depois, uma fera com patas de cavalo perguntou se ele estava no lugar certo. Descobriu-se que ele estava procurando o mesmo velho que os gêmeos haviam procurado inicialmente. A criatura estava furiosa com Tan por ter causado a morte de seus subordinados. Ele era o comandante da 10ª Divisão do Exército Demoníaco. De volta à academia, o professor Forte havia instruído os calouros a se agruparem com seus veteranos. A tarefa deles naquele dia era praticar a caça aos monstros com os magos mais velhos. Sem mais delongas, Tan já havia formado seu grupo de caça junto com Senna e um aluno do 2º ano chamado Vito. Vito ficou confuso com a presença do velho. Em sua mente, Senna já era seu veterano. Ele se perguntou se Tan era um mágico profissional por acaso. Poucos instantes depois, nosso MC avistou uma gosma e quis capturá-la imediatamente. Ele apontou a varinha mágica que estava segurando para o monstro e planejou atingi-lo com uma bola de fogo. Mas, de repente, não havia nada além de um peido. Ao olhar para o velho, Vito não conseguia acreditar no que acabara de ver. Era a primeira vez que ele se deparava com a magia do peido. Senna repreendeu Tan por ser teimoso. Ela argumentou que ele já era bom no uso de outros elementos. Então ela se perguntou por que ele só usou o fogo na defesa do velho. Tudo o que ele queria era criar uma simples bola de fogo. Tan começou a percorrer o local e estava determinado a usar apenas ataques de bola de fogo com os monstros. E depois de ouvir a declaração de Senna mais cedo, Vito se perguntou se o velho era realmente bom em alguma coisa. Algumas horas depois, durante toda a sessão, tudo o que o vovô 10 fez foi peidar. O velho perdeu o controle.
pois não conseguiu usar a única habilidade que queria usar naquele dia para os monstros de lodo. Infelizmente, nem uma vez sequer. Tan sentou-se no topo de uma rocha, sentindo-se derrotado. E para piorar a situação, o demônio comandante Bior já o havia encontrado. A fera foi gentil o suficiente para se apresentar formalmente e perguntar ao velho se ele conhecia um grande lago chamado Tan. E claro, sem saber das intenções do comandante, nosso MC lhe disse que ele era o grande PA Bureau que estava procurando. O demônio foi pego de surpresa pela confissão inesperada e imediatamente bateu no velho e o xingou. Em sua opinião, ele considerou uma sorte ter encontrado o indivíduo responsável pela morte dos gêmeos, que ele considerava seus subordinados de confiança. Ele então se apresentou como o comandante da 10ª Divisão do Exército Demoníaco. Tan reconheceu a posição de Buera no Reino dos Demônios e disse que tinha ouvido algumas coisas sobre ele. O rosto do velho se iluminou quando ele percebeu que entregar o cadáver do demônio poderia lhe render uma pontuação excepcionalmente alta na missão. Ele então apontou sua varinha mágica para Buera e tentou disparar uma bola de fogo. O demônio foi pego de surpresa e se preparou para o ataque de Tan. Em sua mente, o velho era um mágico de alto nível. Pelo que ele ouviu, Tan havia derrubado o dragão demônio com muita facilidade. Então, agora mesmo, ele esperava que a bola de fogo do velho fosse tão poderosa quanto o sopro do dragão. Mas, assim como aconteceu com os outros monstros, Buera estava a salvo do sonho ambicioso de Tan de lançar uma bola de fogo. Shan e Vito estavam observando secretamente da retaguarda e não puderam deixar de rir da reação do comandante dos demônios a um simples peido. Buera esclareceu que eles observaram de forma errada. Afirmou que o que o assustou foi a ideia de que o cheiro seria ruim. Nosso MCM também riu e disse bobagens. O comandante dos demônios levou a provocação para o lado pessoal e pediu que parassem. Ele então declarou que não estava mais interessado em mostrar respeito a um ancião e afirmou que faria de tudo para acabar com a vida do velho. Naturalmente, Tan estava muito confiante de que também poderia derrotar facilmente o demônio. Ele deixou Bior se aproximar e casualmente se referiu a ele como Kido Grandpa. Tan segurou sua varinha mágica e pareceu reunir várias pedras ao seu lado. Em seguida, ele disse que iria consertar as maneiras do pobre demônio. Primeiro, ele apontou a varinha para Biora e lançou um feitiço Earthshot. O comandante então apertou o punho e se preparou para o contra-ataque. Buer esmagou as pedras apontadas para ele sem esforço. Ele começou a se gabar de sua recente conquista. O comandante afirmou que seu corpo possuía o combate mais excepcional, superando os de todo o reino dos demônios. Nosso MC então mostrou seu braço e punho magníficos. O velho ensinou ao demônio uma lição muito valiosa. E isso seria a importância da humildade na vida cotidiana. Buer não gostou disso e rotulou Ten como um punk desrespeitoso por interromper seu discurso enquanto atirava pedras. Nosso MC o provocou e perguntou se o que Buer estava fazendo era exatamente assim. O velho se recusou a recuar e persistiu em provocar o demônio. Ele afirmou que Buera era impotente para fazer qualquer coisa a respeito, nem mesmo capaz de tocar em um único fio de seu cabelo. Então, algo interrompeu a tagarelice do velho. Seu rosto havia encontrado o punho do comandante dos demônios. Shan e Vito estavam apenas observando os dois à distância. Ethan se protegeu enquanto Buer continuava a socá-lo repetidas vezes. O mago do 2º ano não conseguia acreditar que o velho pudesse usar a magia da terra tão bem em sua mente. Talvez ainda não fosse perfeito, mas já era impressionante. Ele então perguntou a Senna se ela achava que o velho poderia lidar com o comandante demônio sozinho. O Mago Júnior respondeu dizendo que, se eles tentassem interferir, o velho insistiria em caçar a fera sozinho. Ela então acrescentou que, além de sua suposição, o velho estava precisando de uma surra. Mas, como se viu, o vovô Tan precisava da ajuda dos dois. Seu rosto já estava inchado e seu nariz já estava sangrando. Nosso mestre de cerimônias percebeu que não poderia continuar assim, apenas esperando ser derrotado pelo comandante demônio. Ele pediu um breve intervalo, perguntando a Buer se ele permitiria. O comandante demônio parecia ser um cavalheiro e aceitou o pedido do velho. Ele argumentou que sempre lutou de forma justa e honesta. Na mente de Buer, ele sempre havia vencido tanto em habilidades quanto em caráter. Essa foi sua maior conquista. O vovô Tan então pediu perdão, pois ele havia planejado fazer algo com o lutador justo. De agora em diante, ele pretendia mostrar a Buera suas verdadeiras habilidades. Ele se levantou do chão e chamou a atenção das crianças. Tan havia instruído os dois a pegarem sua marreta, ao que Senna respondeu que eles não a haviam trazido. Em sua defesa,
Foi Tan que não quis trazer a marreta. Ele afirmou que tudo o que queria usar naquele dia para caçar monstros era magia pura. E Sina não conseguia nem levantar a arma pesada sozinha. Nosso avô não esperava por isso. Seu pedido de tempo limite foi encerrado e Bjur começou a bater nele. Sena então sugeriu que ele conjurasse um martelo no local. O vovô Tan pediu que ela parasse com os rodeios ao mesmo tempo em que ele estava sendo espancado pelo comandante demônio. Então, um momento de luz surgiu em sua mente. Ela estava certa. Ele poderia criar um martelo naquele exato momento. Alguns segundos depois, o vovô Tan pegou sua varinha e ordenou que ela criasse um martelo. Ele começou a centralizar a magia com a varinha e tentou invocar os elementos da terra que o cercavam. Foi bem sucedido e as pedras se juntaram ao redor dele. Sina estava feliz, Vito estava chocado e Buer parecia não saber o que estava acontecendo. Nosso MC conseguiu produzir um martelo gigantesco bem na frente do comandante demônio. A situação mudou, pois Buer imediatamente pediu um tempo. O vovô Tan esclareceu que não havia intervalos durante as batalhas e o chamou de brincadeira de game. O próprio comandante demônio se referiu ao velho como um malandro travesso. Nosso MC não perdeu tempo e bateu no Fairfighter Buer com seu enorme martelo. De volta ao reino dos demônios, a morte de Buer estava sendo comemorada por seu povo, que prestava homenagem ao soldado caído. Satanás ficou surpreso ao descobrir que outra de suas estrelas de confiança havia morrido nas mãos do vovô Martelo. Um demônio então disse que, quando os humanos morriam, eles iam direto para o inferno. Em seguida, ele perguntou ao rei dos demônios: Satanás, qual era a situação dos demônios na vida após a morte? Nem mesmo Satanás tinha ideia de como responder a essa pergunta. Nessa história, os demônios mortos acabam no céu, onde experimentam a ironia inesperada de serem derrotados pelos anjos. Alguns momentos depois, Satanás expressou sua forte desaprovação por qualquer pessoa que se intrometesse em sua família e jurou nunca perdoar o velho. O rei demônio passou então a enfatizar a necessidade de ilustrar aos humanos a profunda distinção entre um demônio e um mero mortal. Em seguida, ele também instruiu seu fiel soldado a encontrar uma maneira segura de se livrar deles. É claro, começando pelo Hammer Gramps. Esse demônio respondeu que já tinha um plano perfeito em mente. Ele organizou um ataque durante o exame de meio de período da academia e se certificou de derrotar o velho com um martelo. Esse demônio começou a rir enquanto se alegrava com a certeza de seu plano. Satanás sentiu a alegria contagiante que emanava do demônio e logo se juntou à sua risada. Eles riram e riram e riram até que Satanás começou a se perguntar quando esse cara pararia de rir. De volta à academia, um grupo de mágicos apresentou sua avaliação de treinamento. A equipe deles havia conseguido capturar um monstro de ginseng selvagem de 100 anos. A garota mencionou que eles estavam fazendo magia exploratória desde o início do semestre, e por fim, conseguiram encontrar o esconderijo do monstro. O garoto então trouxe uma sacola e parecia estar tirando algo de dentro dela. Ele afirmou que essa criatura seria algo que eles nunca tinham visto antes, e não havia nada. Os apresentadores ficaram atônitos quando perceberam que o ginseng selvagem estava faltando. Até mesmo o professor Forte apenas olhou para os dois e a expressão do avô Tan não podia ser lida. Alguns momentos depois, outro apresentador se apresentou. Era Eboly Arnold. Enquanto os apresentadores anteriores já haviam perdido o controle, pois ele segurava o que parecia ser um medalhão, Arnold afirmou que a equipe deles conseguiu subjugar uma criatura demoníaca em sua mente. Ele teve que lidar com tanta coisa depois de ter mijado nas calças na sala de aula durante a última semana, que não conseguiu suportar a zombaria que todos murmuravam pelas suas costas. E depois dessa apresentação, ele prometeu escapar do título de calça mijona. Arnold levantou o colar que estava segurando e afirmou ter dado o golpe final no demônio em fuga que encontraram. Em seguida, o colar caiu de sua mão. Como se viu, era um colar de medalhão. O que parecia ser uma família amorosa de demônios pode ser visto na foto. Os alunos ficaram sem palavras. Eles não ficaram surpresos, mas sim decepcionados com o que Arnold fez. Em suas mentes, ele havia passado dos limites. Daquele dia em diante, eles acrescentaram títulos para o Arnold Calça Chata, alguns dos quais eram Arnold Pedaço de Folha, Arnold Nunca Se Deu Bem e Arnold Destruidor de Família. Então, um homem se levantou e deu um passo à frente. Era o vovô 10, e ele estava pronto para apreciar sua recente conquista. Ele acreditava firmemente que ninguém poderia ter se saído melhor do que ele. O ancião revelou um punhado de cabelo
e anunciou para toda a turma que ele tinha vindo de um comandante de comando de um exército demoníaco. Os alunos não estavam convencidos, mas para eles era apenas um cacho de cabelo que veio de uma pessoa aleatória. O professor Forte perguntou a Tan por que ele trouxe cabelos em vez de outras lembranças. Nosso MC então explicou que era porque o demônio foi esmagado, a ponto de ele não conseguir mais reconhecê-lo. E como era de se esperar, nem mesmo o professor foi convencido por essa afirmação. Nosso avô Tan ficou chocado com sua reação. Poucas horas depois, Sina estava sendo chamada por alguém. Era o nosso mestre. Ele foi direto para o quarto de Sina, chorando. Ela, por outro lado, imediatamente perguntou ao velho qual era o problema. O vovô Tan soluçava ao dar a notícia angustiante de que seu professor havia lhe dado nota 0 na tarefa. Ele continuou dizendo que estava preocupado com a possibilidade de ser reprovado na escola de magia, se tirasse uma nota inferior a C. O avô Tan perguntou ao aluno júnior qual seria seu próximo passo. Sena consolou o idoso e disse que seria bom tirar um F. Os olhos do vovô Tan começaram a se iluminar, e ele acreditou no que o mágico acabara de dizer. Mas afinal, Sena estava apenas brincando. Ela virou o papel na direção oposta, mostrando o que significava Hahan em Hangul. O velho perdeu visivelmente toda a sua esperança depois disso. Sena riu o tempo todo, e o vovô Tan acreditou que seria melhor se ela simplesmente chutasse o papel. A Sena não se esqueceu da coragem. Alguns segundos depois, Sina levou o assunto a sério. Ela explicou que, se Tan tivesse recebido um F, tudo o que ele precisava fazer era ter um bom desempenho nos exames intermediários. Uma parte dos exames seria atender às solicitações de uma aldeia que precisaria muito da ajuda deles. Dessa forma, ele receberia uma medalha. Tan perguntou quais seriam seus próximos passos. Sena respondeu dizendo que eles tinham que se aventurar em uma aldeia com um alto nível de dificuldade. E a aldeia que ela tinha em mente era a famosa Aldeia dos Elfos. E assim Tan começou sua jornada para o referido vilarejo. Eles estavam acompanhados por mais um mágico. O velho perguntou a Sina quem era o outro mágico, e ela respondeu que era Abinus, um aluno do 2º ano que tinha a habilidade de se transformar em um animal. Sena então pediu a Abinus que demonstrasse sua magia ao velho, e ela aceitou o pedido de bom grado. A maga assumiu sua postura enquanto Abinus olhava primeiro para sua audiência. Sena comentou que ela era uma pessoa um tanto tímida. A transformação começou e a maga do 2º ano se transformou em um tigre. Em seguida, ela foi direto para Sena e começou a dar uma lambida nela. Para o nosso mágico do 3º ano, a habilidade de Abinus era muito legal, mas ao mesmo tempo fofa. O velho concordou com a fofura da Abinus. Ele então ficou curioso e quis acariciar o tigre, mas ele foi recebido por um rosnado alto do gato. Na mente do MC, como é que o tigre parecia diferente do que ele estava vendo? Depois de um tempo, os três continuaram sua jornada. Sena anunciou sua chegada ao vilarejo dos elfos. Mas o vovô Tan pareceu notar algo, e teve dúvidas quando eles entraram. Todo o lugar tinha chegado à noite. O velho se perguntou por que isso aconteceu, e Sina respondeu que poderia estar relacionado ao pedido da aldeia. Um deles ganhou se os elfos eram crianças da noite. O vovô Tan propôs então que ele poderia simplesmente perguntar às pessoas ao redor. Nosso MC imediatamente levantou a mão e chamou a atenção da jovem criatura. Ele disse que precisava perguntar algo. Ele anunciou a missão deles de atender ao pedido da aldeia e perguntou sobre o destino deles. Os elfos não sabiam o que ele tinha acabado de dizer e pareciam estar irritados. Certamente os três ficaram irritados com a maneira de falar de Tan. No fim das contas, os três tinham mais de 200 anos de idade e não conseguiam acreditar que um mero humano falasse com eles de forma tão casual. O mais velho, Scoop, já tinha 298 anos. O que estava atrás era Simon, que tinha 262 anos. E por último, Agnes, uma elfa de 216 anos. Os elfos esperavam receber uma reverência do vovô 10, que evidentemente estava confuso com o que estava acontecendo. Seus companheiros na parte de trás riram e o chamaram de burro. O vovô se virou e não conseguia acreditar no que os mágicos haviam planejado. Ele então perguntou a Sena por que ela insistia em ajudar a aldeia dos elfos. Ele argumentou que, de qualquer forma, havia várias aldeias com a mesma dificuldade. A maga Júnior então afirmou que ela tinha uma maneira de resolver o pedido deles e o instruiu a segui-la. Na mente de nosso avô, a única razão pela qual ela insistiu foi para tirar sarro dele. Ele então se animou e pediu para não desanimar tão facilmente, pois seu plano era resolver os pedidos dos elfos. Tan imediatamente se desculpou com os elfos e se apresentou. Scoop instruiu o velho a chamá-lo de grande irmão a partir de agora.
O vovô Tan aceitou o pedido, embora não se sentisse sincero ao fazê-lo. Ele se perguntou se deveria simplesmente matar os elfos. Ele se perguntou se deveria simplesmente matar esse cara. Scoop, então, pediu que ele seguisse um plano para explicar o que eles tinham que fazer no caminho. Ele então começou a contar o que estava acontecendo na aldeia deles. Como se viu, seu povo oferecia sangue aos vampiros. Depois de oferecer seu sangue, eles recebiam magia negra, mas apenas por um breve momento. A ausência de luz solar em seu local representava desafios adicionais para os fazendeiros e elfos vegetarianos. Scoop continuou dizendo que um elfo sabia de todos os problemas e usou o poder dos demônios para roubar o sol. Esse elfo de que ele estava falando costumava ser de sua própria espécie, mas agora estava usando sua maior fraqueza contra toda a população de elfos. Ele explicou que o elfo havia ficado completamente louco depois de sentir o gosto do sangue. Para obter sangue, ele havia feito um pacto com os demônios, trocando sua alma por ele. Alguém então interrompeu a conversa e afirmou que tudo o que Scoop havia acabado de dizer não era verdade. Um elfo menor e sem nome, talvez uma criança, expressou a opinião de que seu irmão não era o tipo de pessoa que a comunidade o acusava de ser. Scoop então reconheceu o pequeno e o apresentou a Tan como o irmão mais novo do Punk. Esse velho começou a se afastar dos mágicos. Scoop percebeu que seria melhor para ele se o pequeno apenas guiasse os três. Ele se despediu e os advertiu de que as coisas poderiam ficar mais perigosas mais tarde. Na mente do vovô Tan, era horrível para o Scoop falar sobre alguém enquanto trabalhava. Considerando que ele tinha mais de 200 anos de idade, ele presumiu que o velho elfo sabia mais. Então, Scoop lhe pediu que fizesse uma reverência enquanto ele se afastava. O velho elfo então avisou ao nosso MC que se ele não o cumprimentasse na próxima vez que se encontrassem, estaria em sérios apuros. O vovô 10 ficou tão irritado que jurou que não haveria próxima vez para Scoop. Ele planejava garantir que a próxima vez fosse a última. Ele então se lembrou de suas notas. Agora, ele planejava ter um bom relacionamento com o garoto. Poucos momentos depois, o vovô Tan se ajoelhou para encarar o garoto de frente. Enquanto se lembrava de falar em um tom gentil, ele pediu ao garoto que dissesse onde estava seu irmão mais velho. Nosso MC se apresentou como alguém que veio da escola de magia. O elfo mais jovem ficou confuso com o fato de Tan ter se referido a ele como Aikido. Como se viu, o jovem chamado Lucas já tinha 71 anos. Enquanto isso, nosso mestre de cerimônias tinha apenas 70 anos de idade. Depois de alguns instantes, o rosto do vovô Tan pôde ser visto sendo observado por uma bola de cristal. Era Satanás que estava monitorando. Tudo o que ele podia dizer era como o velho era feio. Ele logo presumiu que nosso mestre de cerimônias provavelmente iria para o castelo dos vampiros e instruiu um de seus guardas a convocar Lilith. A voz respondeu que ela já estava lá. Lilith havia se apresentado para fazer tudo o que o rei demônio desejasse. Tudo o que ela estava esperando era a ordem dele. Na mente de Satanás, ela podia esconder sua presença até mesmo do próprio rei. Durante todo esse tempo, ele não sabia que Lilith já estava por perto. Ele então começou a dizer à mulher que sempre poderia confiar nela. O rei demônio não perdeu mais nenhum segundo e prontamente ordenou que Lilith pegasse o velho, confiante de que ela nunca havia sido derrotada. Ele não foi atacado por um humano, nem mesmo uma vez. De volta ao vilarejo dos elfos, os três ficaram sem palavras ao saberem a idade de Lucas. Tan então argumentou que, em anos humanos, ele era apenas uma criança de 7 anos, assim como as pessoas tratam a idade dos cães. Ele insistiu em olhar para Lucas apenas como uma criança. Mas o elfo contestou que ele havia vivido por 70 anos. Portanto, ele realmente tinha 70 anos de idade. O vovô se viu sem saber o que fazer em seguida, e inúmeros pontos de interrogação começaram a rodeá-lo. Abinis comentou que o velho foi superado pela lógica, enquanto Senna comentou sobre suas habilidades de processamento de linguagem. Para ela, era definitivamente a de uma pessoa de 70 anos de idade. Lucas então perguntou ao idoso se ele gostaria de acrescentar algo. Se não houvesse nada, ele deveria simplesmente segui-lo, assim como o Scoop. Ele instruiu o nosso MC a chamá-lo de Big Bro também. O vovô Tan ficou atônito. Tudo o que ele queria agora era apagar toda a injustiça deste mundo. Depois de algum tempo, os magos chegaram à frente do castelo dos vampiros. Senna comentou que ele parecia assustador. Ten notou que Lucas, seu irmão mais velho, ficou assustado ao chegar. Abinis argumentou que sentiu que algo provavelmente surgiria do nada. Algo, ou alguém, logo deu as boas-vindas aos quatro. Havia vários zumbis na área.
Todos os advertiram que, se eles já sentiam que algo apareceria, deveriam deixar o castelo dos vampiros. Mas um leão assustador apareceu de repente. Abinis havia se transformado em um. Os zumbis entraram em pânico e começaram a fugir. Em sua mente, um leão era demais para eles. Senna ficou chocado ao vê-los partir assim que chegaram. O vovô Tan argumentou que se ele estivesse na mesma situação, provavelmente fugiria também. Um deles comentou que os zumbis que tinham acabado de encontrar eram bastante antigos e pertenciam a uma variedade mais fraca. No entanto, havia monstros chamados de zumbis modernos, e eles tinham acabado de chegar na hora certa. Essas criaturas operavam em um nível totalmente diferente, tanto em termos de velocidade quanto de poder. Nosso MC se cansou de ouvir as palavras old school. Ele notou que todo mundo continuava a dizer isso, e que isso o irritava constantemente. O vovô Tan logo se colocou na frente deles e os chamou de jovens. Ele então propôs que, como seus corpos eram mais fortes do que os da velha guarda, eles deveriam se aquecer com seu martelo, enquanto assumiam sua postura para um ataque. Os zumbis modernos não sabiam como reagir a isso. Alguns segundos depois, começaram a fugir, pois achavam que um martelo era demais para eles. O vovô Tan estava convencido de que eles realmente se moviam muito rápido. Abinis, então, fez um comentário sugerindo que o vovô miúdo poderia ter se assustado durante a transformação e fugido apressadamente. Senna ficou irritada com o fato de esse elfo achar que podia fazer o que quisesse. Ela então instruiu os dois a se espalharem e procurarem por ele antes que o garoto fosse longe demais. O vovô Tan disse que o irmão mais velho não era problema dele e que, em sua opinião, era bom que ele nunca tivesse gostado do garoto. Um deles ficou furioso com o modo de pensar do velho. Ela explicou que, se alguém se machucasse durante a missão, todos eles receberiam um F. E essa declaração deixou nosso MC atônito. Eles percorreram a área enquanto chamavam a atenção do elfo. Abinis concentrou sua busca na lateral do castelo que se assemelhava a um cemitério. Ela prometeu proteger o vovô se ele saísse. Alguns segundos depois, alguém pôde ser visto perto dela. A criatura parecia uma fera, e Abinis ainda não tinha ideia de que alguém já estava atrás dela. Enquanto isso, Senna usava sua varinha como uma tocha para iluminar as áreas, enquanto caminhava ao longe, perto do lago. Nossa maga de 3 anos não percebeu que havia algo a observando. Por outro lado, o vovô continuava chamando por seu irmão mais velho. Ele pediu que o elfo parasse de fazer bagunça e o instruiu a sair. Nosso MC então pensou em uma estratégia para enganar o elfo, chamando-o de criança. Dessa forma, Lucas poderia sair por irritação. Alguém então ficou bem na frente do velho. O vovô Tan imediatamente perguntou à jovem se ela tinha visto um garoto elfo na região. Essa criatura então comentou sobre a grosseria do velho por se dirigir a ela como jovem senhorita durante o encontro inicial. Era Lilith, a comandante da 9ª divisão do exército demoníaco, e ela disse que podia ver por que Satanás não gostava do velho. Ela prontamente jurou acabar com a vida desse avô teimoso. Na opinião do nosso MC, a ameaça de Lilith de matá-lo durante o primeiro encontro foi ainda mais indelicada. Enquanto isso, uma garota perto da janela afirmou que era um fantasma que vivia em um castelo, e no chão estavam os zumbis que fugiram dos mágicos. Na mente do fantasma, estava muito barulhento lá fora naquele dia. Ela então percebeu que os convidados poderiam ter chegado ao castelo. Alguns momentos depois, um som pôde ser ouvido de uma porta aleatória dentro do palácio. No fim das contas, Lucas conseguiu entrar no castelo em meio ao caos. Mais cedo, ele começou a questionar se seu irmão mais velho estava realmente morando em um lugar como aquele. Ele se perguntou se o irmão havia de fato enlouquecido depois de beber sangue. O fantasma reconheceu a presença de Luca e estava ansioso para ter um novo amigo. Ela se perguntou se poderia simplesmente surpreender essa pessoa e prometeu não assustá-la. Tudo o que ela tinha que fazer era cumprimentá-los com um sorriso no rosto. O fantasma de fato surpreendeu o assustado Lucas. O problema é que parecia que o rosto dela não era nada convidativo. O elfo perdeu o controle e começou a chorar. Lucas então parou de se mexer e parecia estar em choque. O jovem elfo sofreu um derrame repentino e faleceu em um instante. A mulher então percebeu seu erro e pensou que poderia ter transformado seu novo amigo em um fantasma também. De volta à jornada de Abanist para encontrar a pequena elfa, ela ainda não sabia o que a esperava. Foi então que o monstro chamou sua atenção, e a maga imediatamente se virou para ver. A fera havia se apresentado como Crimson, o lobisomem. Ele questionou a confiança da senhora em invadir a terra dele sem medo algum. Crimson explicou que os humanos não deveriam ser uma prisão nos territórios dos demônios.
e como ela havia quebrado a lei não escrita, ele se perguntou se ela não se importaria de morrer. A Beanis então argumentou que, até onde ela sabia, um lobisomem era uma criatura híbrida, em parte humana e em parte lobo. Em seguida, sugeriu que ele também deveria ser meio quilhado. O cérebro de Crimson começou a se carregar enquanto ele absorvia as informações que acabara de ouvir. Alguns segundos depois, ele saltou e lançou um ataque contra o mago, jurando devorá-lo inteiro. A Beanis não se intimidou com todas as ameaças, e afirmou que Crimson ficou furiosa, porque ela foi mais esperta do que ele. Ela prontamente lançou seu feitiço para sofrer uma transformação. Um enorme urso apareceu e ficou bem na frente do lobisomem, zombando da criatura. A Beanis procurou esclarecer quem estaria comendo quem. Ela perguntou se o lobisomem tinha algo a dizer. Crimson apenas sorriu e reconheceu o perigo que estava correndo. Ele então afirmou que poderia haver um mal-entendido, pois havia trazido um peixe morto em um pote. Tudo o que ele queria era que eles comessem salmão e mel juntos. O urso não perdeu tempo e aceitou os presentes. A Beanis até mencionou que o lobisomem era realmente muito gentil. Mas, como se viu, Crimson não estava falando sério e lançou um ataque contra o urso. O lobisomem atingiu a enorme criatura, e isso fez com que a Beanis se transformasse de volta à sua forma original. De acordo com Crimson, ele já tinha visto a habilidade do mago antes, no encontro com os zumbis. Ele observou que a Bonus perderia sua inteligência toda vez que se transformasse em um animal. O lobisomem continuou dizendo que ela não teria a menor chance, pois ele possuía tanto o intelecto humano quanto a força física de uma fera. O mágico afirmou que eles só poderiam ter certeza depois de uma luta. Ela então se transformou em um leão feroz. Mas Crimson parecia ser muito esperto. Ele trouxe um brinquedo de gato para distrair o felino. A estratégia do lobisomem foi tão eficaz que fez com que o leão Beanis entrasse na brincadeira. Crimson estava tão orgulhoso de si mesmo por ter enganado o mago novamente e golpeou seu oponente de lado. A Beanis se transformou de volta à sua forma e parecia ter sofrido com o golpe. Ela, então, expressou sua desaprovação quanto à covardia de Crimson por golpear um animal, o que, em sua opinião, constituía maus tratos a animais. O lobisomem a chamou de boneco em sua defesa. Era legal para ele fazer isso porque ele também era metade animal. Dessa vez, a Beanis foi derrotado pela lógica de Crimson. Poucos instantes depois, o lobisomem desferiu outro ataque e apontou para o mago. Os dois simplesmente agarraram as mãos um do outro, parecendo estar presos em uma luta de empurra e puxa. Crimson perguntou o que ela estava fazendo e imaginou se ela se transformaria em outro animal. Ele então zombou da maga por achar que ela poderia vencê-lo apenas com a força humana. A Beanis então esclareceu que Crimson era o boneco por achar que ele sabia tudo, só de vê-la se transformar em outra criatura. Ela afirmou que o lobisomem não tinha ideia de como a magia funciona. Ela então explicou que não podia se transformar em todos os animais. E se ao menos pudesse, ela se transformaria em um poderoso dragão desde o início. A Beanis então afirmou que sua magia permitia que ela se transformasse em qualquer animal que já tivesse tocado. E isso chamou a atenção de Crimson imediatamente. Ela lança seu feitiço para transiformes. Crimson reconheceu a falta de conhecimento que tinha quando se tratava de magia. Em sua mente, ele havia sido descuidado dessa vez. O lobisomem ficou chocado com a transformação de Abinu e não conseguia acreditar no que estava vendo. Uma pata peluda começou a sair da fumaça. Abinus havia se transformado em um lobisomem muito assustador. Para Crimson, foi amor à primeira vista. Tudo o que ele conseguia pensar era em como Abinus era lindo. O mago transformado ficou ali parado, observando o lobisomem enlouquecido por ela. De repente, um zumbi a cumprimentou e apontou para o Crimson adaptado. Uma mesa de jantar havia sido montada para o encontro dos lobisomens. Crimson deu uma piscadela para Beanis e perguntou se ela queria tomar uma taça de vinho com ele, mas parecia que o lobisomem estava prestes a receber outra coisa. Beanis deu um soco poderoso no lobisomem e exigiu que não lhe dessem uma piscadela. Enquanto observava o que estava acontecendo, o zumbi disse que ela era muito, muito louca. Ele começou a pensar se deveria intervir. Como a intensidade da luta livre fez com que se preocupasse com o fato de que Crimson poderia estar morta a qualquer momento. Ele tentou interromper a luta dos dois. Beanis se virou para ele e perguntou se ele precisava de alguma coisa, enquanto segurava Crimson pela coleira. Ela então pensou que talvez ele também quisesse um pedaço dela. O zumbi respondeu de forma trêmula, deixando claro que não tinha necessidades ou desejos específicos. Ele então compartilhou com os dois que iria embora. Em sua mente, ele quase caiu, mesmo com o fato de já estar morto. Beanis cerrou novamente o punho e partiu para o ataque. Mas antes de bater nele,
Ela perguntou ao Crimson por que ele estava aguentando todos os seus socos. Loverboy então explicou que, quando um lobisomem se apaixona, ele desiste de tudo, até mesmo de sua vida, mesmo que tenha acabado de se conhecer. Crimson confessou seu afeto e amor pela lobisomem Abinis. Ele continuou dizendo que ela já havia roubado seu coração. Não havia como ele magoar o amor de sua vida. Em uma reviravolta inesperada, essa confissão fez com que Abinis ficasse nervosa. Ela então o chamou de brincalhão porque, pelo que se lembrava, Crimson a havia provocado bastante no passado. Abinis então afastou seus pensamentos sem sentido e disse que não tinha interesse em bater em uma pessoa inocente. E como ela tinha acabado de se transformar em uma criatura que acabara de ver, isso quase consumiu toda a sua mana. Além disso, com seu tempo se esgotando, ela precisava encerrar o confronto. Abinis havia se transformado em sua forma original e declarou que, embora quisesse bater em Crimson até se cansar, não queria ver a cara de irritação dele. Ela então o instruiu a simplesmente sair de sua vista. O lobisomem não conseguia acreditar e não sabia como reagir. Isso o machucou tanto que ele caiu no chão, perdendo a consciência, enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Ele sabia que seu coração doía mais do que seu corpo surrado. Crimson então supôs que isso poderia ser o que as pessoas chamam de amor. Tudo o que ele tinha em mente era o rosto do Abinis transformado. Na batalha entre Crimson e Abinis saiu vitorioso. Enquanto isso, Senna ainda estava procurando a jovem elfa. A criatura que a estava observando antes ainda estava lá perto do lago. Isso chamou sua atenção. A criatura imediatamente avisou Senna e exigiu que ela fosse embora, pois a água era seu lar. Senna coçou a cabeça e explicou que estava procurando uma criança perdida. A criatura respondeu dizendo que isso não era problema dela e insistiu para que ela saísse de sua propriedade. O mágico então disse que levaria apenas 1 minuto se ele permitisse. Mas a criatura se manteve firme em sua posição. Ele reiterou que isso não era problema dele. De repente, Senna parecia ter se perdido e trouxe sua varinha, apontando-a para a criatura. Ela o xingou e insistiu que isso só levaria 1 minuto. Senna então disparou uma bola de fogo em direção ao lago. Mas é claro que, como era de se esperar, a água simplesmente apagou o fogo. A maga percebeu o que acabara de fazer e pareceu se arrepender de suas ações em um instante. Então, algo enorme saiu da água. Nossa mágica de 3 anos não conseguia acreditar no que estava diante dela. No fim das contas, a criatura era um dragão gigantesco que vivia embaixo da água. O dragão ficou furioso com a audácia de Senna de forçá-lo a sair da água. Charizard então comentou que não permitiria que Senna deixasse o local agora que ela o tinha visto. Ele pediu que a maga se preparasse, pois ele prometeu acabar com ela naquele exato momento.